prometido, hoje nós teremos a aula de pão integral. Por que integral? Porque é mais saudável, contém muitas fibras. Hoje nós vamos fazer um pão muito simples, mas é muito importante para a saúde. Como disse o pai da medicina, o seu alimento seja o seu medicamento. Então, hoje nós vamos aprender o mais simples e depois, quando vocês estiverem em prática, vocês acrescentarão aquilo que quiserem. Esta receita, ela é muito boa porque você pode fazer manualmente ou pode fazer na máquina de fazer pão. Muitas pessoas têm a máquina e não conseguem fazer um pão integral do gosto. Então essa receita pode ser das duas maneiras. Então prestem atenção, minhas queridas, meus queridos, que agora vamos então iniciar. Nesta vasilha eu coloquei 3 medidas copo de 240 ml ou gramas de farinha branca e coloquei a mesma medida 3 de farinha integral. Aí então eu misturei tudo para que fique o pão bem uniforme. Então essa é a parte seca e agora então nós vamos misturar o líquido nessa outra vasilha. Vamos colocar a mesma medida de água. São 2 copos de água. 2 copos de água. Vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Eu usei o demerara, como sempre. Gosto do açúcar demerara e 2 medidas de sal. Só que a medida aqui é 1 colher de sobremesa. Então, 3 colheres de sopa de açúcar e aqui mais 2 colheres de sobremesa de sal. E vamos colocar também meio copo de óleo. Para essa medida, que são 3 copos de farinha integral e 3 copos de farinha de trigo branca. Então, vou repetindo, vamos ter as 3 colheres de sopa de açúcar demerara, vamos ter as 2 colheres de sobremesa de sal e meio copo de óleo. Então, tudo isso a gente dá uma mexidinha para poder encorpar uma coisa na outra. Então, fica tudo prontinho aqui. Vocês devem estar me perguntando, e o fermento? O fermento, ele está aqui. É um pacotinho de 10 gramas de fermento seco biológico para que você faça essa quantidade de farinha de trigo. Então, vocês vão colocar isso na parte seca. Vão colocar junto com a farinha e vão passar tudo isso para o líquido. Aos poucos, logicamente, se você vai fazer manualmente. Agora, se você vai fazer na máquina de pão, então primeiro você vai colocar o líquido e depois você coloca a farinha e por último você coloca o fermento. Então aqui você já começa a colocar a farinha. Esse líquido vai preencher toda essa farinha para que você possa ter uma massa homogênea. Mediante a farinha que você comprar, sempre no final pode fazer uma pequena diferença.
porque dependendo da qualidade dela, vai precisar ou de uma colher a mais de farinha, ou de uma colher mais de água, mas isso só no fim a gente vê. Então aqui tá vendo, meus amores, quanta farinha? Mas aqui vai ser o suficiente. Estou colocando aos poucos para que você possa então colocar, não deixar fazer muitos grãozinhos para desmanchar depois. Então já vai dissolvendo tudo da água com a farinha e o fermento. Então vai ficar um pão muito gostoso, ou melhor, não é um pão, são 3 pães dessa assadeira. Eu até deixei a assadeira aqui para mostrar para vocês, porque você pode fazer no formato que melhor lhe convier. Entende? Quando a gente tem criança em casa, então é muito gostoso que eles amam ver a gente fazer pão, para depois pegar um pedacinho da massa e fazer então um pãozinho, uma broinha, um bichinho, aquilo que agrada. Então vocês entenderam, né? Separa os líquidos da parte seca e vai misturando tudo até não caber mais farinha. Geralmente é suficiente e não sobra nada, mas eu não conheço todas as marcas de farinha e umas são mais grossas do que a outra. E aqui então você vai fazendo, porque aqui você vai sovar essa massa e depois vai deixar crescer e depois é que você vai fazer o pão no formato que você deseja. Fica um pão muito gostoso. Você pode, no dia que ele fica pronto, você comer assim que ele esfria, ou se ele fica para o dia seguinte, você pode pegar uma sanduicheira, uma torradeira, colocar as fatias, e aí então ele fica um instantinho douradinho, e você pode colocar a sua geleia, o seu requeijão, aquilo que lhe agrada. Cada um tem um gosto, mas é um pão muito bom. E essa receita dá para 3 pães desse tamanho, certo? Se você tem 3 formas e cabe no seu forno, pode fazer que dá 3 pães. Tenho feito isso muitos anos e faço aqui para toda a família. Então é um pão muito bom. E aí depois, na hora de assar, só estou adiantando algumas coisas, e depois, logicamente, que eu vou repetir, vocês vão deixar de forno uns 30 minutos. E se o seu forno tem dourador, quando fizer 20 minutos, vocês olham, ele já cresceu, está bonito, só não está corado. Então, com o dourador, vocês deixam o pão bem douradinho. É importante que ele tenha uma cor muito bonita, porque vai significar que por dentro já está cozido. Então, assado melhor, não é? Assado o pão, e aí então vocês vão esperar um minutinho, tirar do forno, já deixar de lado um guardanapo ligeiramente umedecido, para quando tirar o pão do forno, vocês colocam 5 minutinhos em cima, para que ele não fique com a casca dura. Então deu para ter uma ideia, agora já está quase na hora da gente colocar na bancada e colocar a amassar esse pão. Ele vai ser bem amassado. O pão integral é um pouquinho mais
a massa um pouquinho mais pesada para amassar, mas também nada assim tão insignificante não. Aí você vai colocar. Então, esse pouquinho de farinha que sobra na outra tigela, você coloca na bancada e aí vai colocando essa massa. Vocês vão ver que ela vai absorver toda essa parte. Se precisar de um pouquinho de água ou um pouquinho de farinha, é só a gente ver. Contanto que faça uma massa homogênea. Uma massa que você vai poder trabalhar com ela e ela não vai estar grudando na sua mão. Então vamos amassar o pão. Ele já está ficando aqui uma massa bonita. Então vamos colocar. E na hora, não posso deixar de falar isso para vocês. Na hora que vocês colocarem a massa para crescer, é bom vocês passarem um pouquinho de óleo na vasilha, porque ela pode crescer e grudar um pouquinho nas laterais. E assim não corre esse perigo. Então aqui você já está vendo que ela já está absorvendo o restante da farinha que estava na mesa. Daqui a pouquinho ela já acabou com a farinha e a gente vai amassando até formar uma massa bonita. Se você tiver máquina de fazer pão, o procedimento é o mesmo, porque você vai colocar primeiro os líquidos e depois a farinha e depois em cima o fermento e ligar a máquina. As máquinas, geralmente, para fazer pão integral, a gente coloca para misturar toda a água com a farinha no número 3, porque é integral. Se for pão comum, pão francês, o 1, o 2 na máquina, dá certinho. Mas o integral, ele requer, acredito que, mais um pouco de força. Então, é necessário você colocar no 3. E na hora de colocar a cor, se você quiser deixar que a máquina faça todo o procedimento, você põe cor escura, porque aí vai dar uma cor bonita. A máquina é muito inteligente, é amiga da gente, e ela nos ajuda muito. Então é muito interessante. Eu gosto muito de fazer pão na máquina, porque enquanto ela está amassando até ficar uma bola bem bonita, bem homogênea, eu estou fazendo alguma outra coisa. A máquina geralmente ela bate em 10 minutos e a gente então abre a tampa e verifica se a massa está como uma bola, redondinha. Se ela não estiver, é porque está faltando um pouquinho de água, uma colher, digamos, ou uma colher de farinha. Então é só a gente olhar, no instantinho a máquina faz essa parte. Então agora que a nossa massa está ficando bem bonita aqui, nós vamos então dar um intervalozinho e colocá-la para crescer na forma que eu disse para vocês, da vasilha, passar um pouquinho de óleo só para ela ficar crescendo. Vamos cobrir essa massa com um guardanapo e aí então ela cresce, demora um pouquinho, mas não é muito não. A gente de vez em quando dá uma espiadinha, se ela já cresceu, o que a gente faz? Liga o forno, deixa 10 minutos no 180 graus e aí então a gente já pode, os pães estando modelados, a gente já pode colocar no forno. Cada assadeira deve ser untada com um pouquinho de óleo, bem pouquinho, só um fio, para poder depois, na hora de tirar o pão ficar bastante fácil.
Então, de momento, nós vamos dar uma paradinha, porque essa massa bonita que nós temos aqui, nós vamos deixar crescer. Até já! Olha, minhas amigas queridas, meus amigos, que coisa mais linda que ficou a massa. Ela já cresceu e agora então eu vou cortar essa massa em 3 partes iguais para ficar mais ou menos 3 pães do tamanho que dê nessa assadeira. Mas antes eu vou dar um pedaço de massa para o meu netinho Arthur, que, como eu disse para vocês, ele ama fazer um bichinho, fazer alguma coisa, as crianças amam, para poder assar também. Ó, Arthur, ele vai fazer, enquanto eu corto aqui mais ou menos o tamanho da massa. Esse pão integral vai ficar muito lindo, muito gostoso. E depois, então, quando vocês já tiverem prática, vocês poderão acrescentar farinha de aveia, substituindo uma das farinhas. Poderá colocar linhaça. E existem outras ervas também que você pode saborear o seu pão. Então, hoje é a maneira mais simples de fazer. Não deixem de fazer em casa. E não deixem também de introduzir na casa de vocês as coisas integrais, porque é saúde. E onde tem saúde, a doença vai embora. Então, precisamos introduzir macarrão integral, é bom, pão integral, muita verdura, muita fruta. Bom, aqui vocês vão fazer 3 bolas e vão colocar do ladinho aqui essas bolas, certo? Já está bem amassado, já está bem crescido, então é hora de moldar os pães. Como eu disse para vocês, cada um tem um gosto. Tipo pão francês, tipo broinhas, como fazem aquelas broinhas de fubá, vocês podem fazer. E vocês podem também fazer um pão só. Isso vocês podem fazer até na máquina, porque sai um pão inteiro se vocês gostarem de um pão grandão. Então aqui vocês fazem o seguinte, eu pego aqui uma tábua de carne, unto a minha mão com óleo, porque já estava aqui com óleo untada a tigela. Então aqui eu vou abrindo com a mão mesmo, com que a massa fique mais ou menos retangular. Então vai ficar mais ou menos dessa maneira. Acho que dá para vocês verem aqui. Aí vocês vão enrolar, vão aprender a fazer o pão. Esse daqui é o maior, então ele vai para essa assadeira. Então vai enrolando, aí vocês puxam os 2 ladinhos e enrola mais uma vez. Dá uma puxadinha e a última enrolada, com o dorso assim da mão, vocês amassam bem para ficar fininha, porque na hora que vocês enrolarem, ele não fica abrindo. Então aqui já tem um pão pronto, já colocou aqui na forma para crescer e agora você vai fazer 2 outros, no formato que quiser. Enquanto isso, o Arthur, tá fazendo que bichinho hoje? Um coelho. Um coelho. Então vamos assar um coelho para o Arthur, porque o Arthur gosta muito de pão integral. Ele é muito esperto, gosta só de coisa boa. Então, gente, aproveite quem tem criança em casa e faça pão e chame as crianças para participar nessa época e eles vão criando o gosto pelas coisas boas e que são saudáveis. Pronto, mais um pão e aqui outro. Pode arrumar aqui um lugar para pôr o seu, meu amor. Aqui, olha, vovó,
Que lindo! Vai deixar crescer, né, filhinho? Então tá bom, tá? Então esse é o Arthur. O Arthur gosta muito de participar das comidinhas, das coisas, de mexer. Criança sempre gosta, né? Aqui, novamente, vão deixar mais ou menos retangular. E aqui vão dar 2 pães grandes, um menor e o bichinho do Arthur. Então aqui, vamos enrolar, puxar os 2 ladinhos para dentro, enrolar mais uma vez, e aí então afinar a última volta para que o pão fique sem abrir. Então ficou um pão gordinho, ficou um pão bem fechadinho. Então aqui nós vamos colocar na assadeira. E agora eles vão crescer novamente. Só que agora o crescimento deles é mais rápido. E se por um acaso o dia está mais quentinho, mais rápido ainda. Então o que acontece? Vocês podem também aquecer um pouquinho o forno, se está com muita pressa, e colocar lá, que aí então ele também dá uma crescidinha mais rápida. Hoje nós vamos crescer esse pãozinho, vamos deixar crescer esse pãozinho e vamos então cobrir. Eu tenho um guardanapo aqui, eu deixo crescer uma meia hora. E quando eu vier aqui dar uma olhadinha se ele já cresceu, aí eu já ligo o forno 10 minutos antes de assar. Ok? Então me aguardem. Olha, minha gente, como cresceu os pãezinhos, que delícia! Ah, Deus é maravilhoso, não é? Ele nos ajuda sempre que fazemos as coisas com amor, porque comida feita com amor aumenta no sabor. Vamos levar ao forno e agora vamos acompanhar e vamos ficar uns 30 minutos para assar. Já já eu volto. Olá, já voltei. Olha que lindo que ficaram os pães. Até o pão do Arthur, que ficou um coelhinho meio diferente, mas ele está muito feliz com o coelhinho dele. E tem mais um ainda assando. Gente, façam o pão e as pessoas que você ama, ofereça a eles um pão de qualidade. Muito obrigada por assistirem o vídeo e na próxima semana nós teremos o vídeo, vou fazer uma feijoada vegetariana. Então, quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscrevam, acionem o sininho e eu vou aguardar vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus.